Mas hoje nós queremos falar sobre o que os demônios temem e não suportam. As pessoas pensam assim, não é bem assim não. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Há coisas, e eu falo do mundo espiritual. A igreja hoje, ela infelizmente, ela se afastou de uma realidade espiritual que é mais do que promessa. É um mandato de Jesus que a gente tenha a presença de Deus e pratique sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo. Só que hoje a igreja ela se mantém numa grife tão longe da realidade espiritual que a gente não consegue, infelizmente... Olha só o erro comum. Oh, meu Deus. Eu abro meu aplicativo aqui para ver o canal, tá o cara malhando aqui. Menos mal, pior quando eles mandam aqui maçonaria. Infelizmente. Eles mandam uma ziquezira esquisita pra gente aqui, que só Jesus na causa. Então, gente, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo hoje conosco. Por que na sua igreja, na minha igreja, nas nossas igrejas, Deus não tem atuado mais? Por que parece que, sei lá, os crentes da Bíblia, ou o cristianismo da Bíblia é um, e quando a gente levanta o olho da Bíblia e olha para a nossa igreja, parece que o cristianismo é outro? Por que dá-nos a impressão de que não há mais homens e mulheres de Deus a qual façam, sem merchandagem, sem venda, sem nenhum tipo de interesse pessoal, sem nenhum tipo de vontade de ganhar alguma coisa em cima da palavra de Deus, em cima do irmão, em cima da necessidade do alheio, em cima, infelizmente, em cima de coisas que ocorrem no mundo? Por que não temos mais isso? Nós temos que entender que hoje está faltando a nós pessoas disponíveis ou dispostas a querer carregar um aspecto que é importante, que está faltando no mundo espiritual. Sabe por que o mundo inteiro jaz no maligno? Sabe por que o mundo inteiro cada vez mais está insuportável? Eu conversava aqui agora, quando veio a pandemia, um pensamento me ocorreu, e eu falei assim, agora, depois de meses vendo tudo aquilo acontecendo, eu falei, agora eu creio que Deus está permitindo a pandemia, porque muitas pessoas vão se avivar. Né? Eu pensei comigo, muita gente vai correr para Deus e muita gente vai tomar postura. Acho que agora Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar homens e mulheres cheios de unção. Falei, agora Deus vai fazer algo tremendo. E de repente não aconteceu isso, foi o efeito contrário. Aconteceu o efeito contrário. As pessoas na pandemia se esfriaram mais ainda, se afastaram. As pessoas na pandemia, pelo contrário, elas sumiram. Elas, na verdade, perderam a perspectiva de céu, estão mais perdidas que cachorro quando cai do caminhão de mudança, falo isso para vocês sempre. As pessoas pós-pandemia, pastores, líderes, igrejas esvaziaram, perderam, parece que o seu norte, né? O seu norte espiritual, perderam mesmo. Pessoas que estão com dificuldade de crer em algumas situações que deveriam ser fáceis de crer, não creem mais. Medo da morte é um troço assim, fora do comum, como os crentes estão com medo da morte. Como cada vez mais eu vejo cristãos muito preocupados. Tem gente que está gritando Maranata, não é porque está com saudade de Jesus, não, é porque não quer morrer. Então prefere ser arrebatado. Tem que estar gritando Maranata, Maranata. Irmão, olha que o irmão ama Jesus. Não quero morrer. Não estou a fim de fazer a passagem da forma como é. Sabe, está todo mundo agora preocupado com a saúde. Todo mundo preocupado, mas não é a questão da saúde para se manter saudável, para servir melhor a Deus com o seu corpo, não. É preocupado com a saúde porque não quer ser ameaçado por nada. E eu fico muito preocupado e estou vendo cada vez mais que nós estamos num deserto, numa aridez, sabe? A gente está numa aridez espiritual muito grande. E os demônios cada vez mais estão mais folgados. Cada vez mais demônios têm achado condições de estar dentro da igreja. Vocês não têm noção da quantidade de demônios que tem dentro das igrejas. Primeiro porque as pessoas que estão indo para a igreja, elas dizem que são convertidas, mas não são.
Dois, porque a igreja não tem um processo, não trabalha dentro daquele processo de libertação, de libertar mesmo as pessoas, gerando sobre elas um princípio de libertação de demônios, de influências. 3, a igreja não trabalha com isso, ela acha que não precisa entender sobre isso, sobre batalha espiritual, sobre libertação de demônios. A igreja não precisa compreender, perceber sobre qualquer coisa que diga sobre Satanás. Ela diz assim, não, a gente não tem que estudar sobre o diabo, a gente tem que estudar sobre Deus. Só que o interessante é que, assim, se a verdade fosse essa, que nós não precisamos estudar o diabo, temos que estudar sobre Deus, era para a igreja estar cheia de Deus, que pelo que falam, pelo que dizem que estudam, pelo que dizem que a necessidade é estudar mais sobre Deus do que o diabo, e eu concordo, temos que saber muito mais sobre Deus do que sobre o diabo, porém, eu não vejo mais igrejas cheias de Deus. Não é? Eu concordaria se você falasse assim, pastor, eu acho uma besteira ficar falando de diabo, principado, potestade, eu acho que é uma perda de tempo, fica fazendo o cristão ficar perdendo tempo falando do Satanás, isso aí não leva nada a ninguém, mas aí eu chego na tua igreja, meu Deus, que unção, que ambiência, uau! Me arrepio, falta desmaiar de tão pesado que é a pressão, de tão Deus que tem tanto Espírito Santo tem na tua igreja que eu vou capotar aqui de tanta pressão espiritual. Mas não, carnalidade, frieza, oba-oba, pula-pula, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória e não está inocente, sabe de nada, olha o que está pedindo. Eu sei que a Fernanda Brum fez sucesso com essa música, mas se eu pudesse ter o poder de falar assim, gente, não canta mais não, enquanto vocês não puderem, eu sempre digo assim, eu louvo a Deus por Deus não escutar, escuta que Deus não é surdo, por Deus não atender, não atentar e não responder certas sandices que a gente pede em música, sandices que a gente pede em certas orações. Derrama aqui, Pai, o teu amor. Derrama, até aí tudo bem, derrama o teu amor. Derrama teu poder entre nós. Olha, cara, o sentido de derramar, eu vou explicar para você, o sentido de derramar no hebraico é como no português, é como pegar um balde e jogar água, né? Derramando, fazendo com que aquilo saia, com que todo o recipiente libere todo o conteúdo de uma vez. Pedir para Deus derramar significa que Deus tem que liberar o conteúdo de santidade dele, de poder, de unção sobre nós de uma vez. Fala para mim. Já pensou se Deus derramar alguma coisa na sua igreja? Já pensou se Deus derramar alguma coisa em você na hora? Então não peça para Deus derramar. Senhor, assim, no spray, sabe? Devagarinho, conta gota, para eu me acostumando, me ambientando, Não tem como você pedir isso para Deus derramar e tu chega na igreja, pessoal, não, vamos compreender, gente. A grande maioria cai morta, né? A grande, Patrícia, não é a maioria não, a grande maioria. Nós precisamos nos preparar, porque, gente, eu estou tratando esse tema, estou trazendo a questão dos demônios temem e não suportam eles. Quem são eles? Aqui eles, dentro do gênero masculino da língua portuguesa e latina, né? Eles aqui é eles e elas, né? No gênero, infelizmente, o pronome sai como masculino, mas eles aqui é eles e elas. Por que os demônios temem eles e elas? Quem eles não suportam? Quem são essas pessoas? Vamos ver. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. O demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. O que é isso? Como é isso? Um demônio vem e anuncia quem é que está na frente dele. Um demônio vem e vê, e fala, e denuncia, e Jesus, cala-te, não te dei ordem para falar comigo.